Olá, eu sou Antônia Brás, sou palestrante, professora e coach de concursos e provas. E eu vou estar falando com você hoje, tenho a alegria de estar participando aqui do Congresso de Conedu, Congresso de Educação, aonde a sua participação e a minha participação neste congresso me honra muito. Eu vou estar falando de como elevar a autoestima dos seus alunos. E por que elevar a autoestima dos nossos alunos é importante? Você já parou para pensar por que muitas crianças, muitos de seus alunos, que muitas vezes você utiliza um método, utiliza outro, utiliza todas as suas técnicas, as suas estratégias, essas crianças às vezes continuam com dificuldade de aprender? Já pensou sobre isso? Então, muitas crianças, por mais que o professor se esforce, que os pais participem, ele continua com dificuldade de aprender. E muitas vezes, essa dificuldade de aprender está numa autoestima baixa. A criança não acredita no seu potencial. Não só a criança, como muitos adultos, muitas pessoas que estão aí estudando, que voltam aos bancos escolares, muitas vezes apresentam dificuldade de aprender, muitas vezes algum novo trabalho, alguma nova função, alguma mudança que acontece na empresa. E essas dificuldades nem sempre têm a ver realmente com algum problema de aprendizagem. Muitas vezes é a falta da autoconfiança, é não acreditar na sua capacidade, é não acreditar na sua competência, e com isso ele acaba não desenvolvendo muito bem as suas habilidades em aprender. Eric Berne já dizia, o grande psicólogo americano, que a autoestima, que na verdade o útero é o berçário da autoestima e que a nossa autoestima começa a ser construída lá no útero, quando a nossa mãe nos gerou. E a autoestima não implica um único fator. Eu tenho autoestima, gosto de mim, pronto, acabou. Ela envolve várias áreas da nossa vida. Eu gosto de trabalhar sempre com 5 áreas onde muitas vezes a autoestima baixa acaba por prejudicar uma dessas áreas. A autoestima corporal. Qual a imagem que você tem referente ao seu corpo? Como será que as nossas crianças, os nossos alunos se veem? Qual é a autoimagem que ele tem dele referente ao corpo? Porque a autoestima corporal tem desde a infância, quando a criança já se arrumava, quando a mãe trocava, quando dava banho, quando os professores, quando os educadores, a babá, enfim, todas aquelas pessoas que passaram pela vida dessa criança, que muitas vezes fizeram um reforço positivo ou negativo referente ao seu corpo. Por exemplo, você é gorda, você tem um nariz muito comprido, você tem um cabelo muito enrolado, é o pichain, e com isso faz essa criança criar uma autoestima negativa referente ao seu corpo. Quando é o contrário, vamos tomar banho, você vai ficar bonita, tá linda, tá maravilhosa, tá cheirosa, você está criando uma autoestima positiva referente ao corpo desta criança, que quando adulto vai refletir nela, acreditar numa autoimagem positiva ou, por mais bela que ela seja, se vê como uma criança feia ou um adulto feio. A autoestima social. Como é o relacionamento? Ensina as crianças a se relacionar com o outro ou simplesmente coloca ela muitas vezes em uma situação de inferioridade ao outro, que muitas vezes a gente fala, não brinca aquela criança porque ele é rico, porque o pai dele é famoso, porque é importante, ou uma outra situação, que não brinca aquela criança porque ela é complicada, ou você não sabe brincar, ou você não sabe se relacionar com o outro, então você está proibido de brincar. E desde da infância, esse não brincar, esse não se relacionar, vai acabar repercutindo e formando uma autoestima positiva ou negativa na questão do relacionamento com o outro, no relacionamento interpessoal. E às vezes acaba construindo uma autoestima negativa e nós falamos assim, essa pessoa tem dificuldade de se relacionar, ela é complicada. Muitas vezes essa dificuldade está em uma autoestima social baixa. A autoestima cognitiva. Essa todos nós professores investimos muito nela e queremos que o nosso aluno tenha o melhor desempenho possível na questão intelectual, na questão cognitiva. Investimos todas as nossas forças, todo o nosso estudo, toda a nossa capacidade para que essa criança e esse aluno
seja uma criança pequena, ou seja o nosso aluno até do ensino superior, nós estamos sempre querendo que ele seja o melhor possível. Todo professor gosta que a sua classe seja muito bem sucedida e se sente muito feliz quando vê que ao final do ano todos foram aprovados e obtiveram um excelente desempenho. Então isso é muito importante. Mas essa autoestima cognitiva, ela pode ser desenvolvida também desde o nascimento da criança. Quando nós a incentivamos a acreditar no seu potencial, a acreditar na sua capacidade, quando a criança apresenta dificuldade, um pouco de resistência, e nós vamos lá e falamos, vamos lá, você consegue, você é capaz, né? Eu ajudo você, mas não faço por você. E quando eu ajudo a criança a acreditar no seu potencial, a desenvolver sua autoconfiança e a sua capacidade, as suas habilidades, eu faço com que ela eleve sua autoestima, que cada vez que ela aprende algo, ela se sente feliz. E é muito importante que a gente parabenize, que a gente, de alguma forma, comemore os avanços que essa criança, que esse aluno vai tendo ao longo da sua trajetória escolar. E muitas vezes a gente não reforça, né? Fala, talvez, por exemplo, até assim, não fez mais que obrigação, ou de você eu já desisti, eu não acredito mais em você, não invisto mais em você porque você não aprende mesmo, você está sempre com dificuldade, você tem preguiça, você não se esforça, mas às vezes ela está se esforçando, mas muitas vezes ela não acredita na sua capacidade. E é preciso que a gente reforce, que além de utilizar diferentes métodos, diferentes técnicas para que essa criança aprenda, ou esse aluno, né, pode ser um aluno nosso também do ensino superior, do médio, é importante que a gente ajude ele a acreditar em si. A autoestima emocional, essa a que eu acredito ser a mais importante de todas. Muitas crianças e muitos alunos, ou seja, isso começou lá na infância, se a criança não se sentiu amada ou nunca se sentiu realmente aceita, muitas vezes veio até de um momento onde ela foi fecundada, mas de uma forma não planejada, de uma forma onde os pais às vezes nem queriam aquela criança naquele momento, vai que ela passou por alguma situação de rejeição, onde se sentiu inferior, onde se sentiu menos que outro, enfim, que não se sentiu acolhida e bem-vinda ao mundo ou diante de traumas e algumas consequências que aconteceram durante a vida, nesse caminhar dela, principalmente do 0 aos 7 anos, pode fazer com que ela não consiga se amar, não consiga realmente se autoestimar, não consiga realmente acreditar na sua capacidade e tenha imensa dificuldade em desenvolver sua autoconfiança. E com isso não acredita em si. Acaba se enchendo de complexo de inferioridade, se sentindo cada vez menos e muito menos merecedora de aprender e de ser capaz, porque ela já desenvolveu crenças, sentimentos e emoções de incapacidade. Porque 90% de tudo que nós fazemos pela nossa emoção. Nós ficamos muito preocupados com a questão cognitiva, com a inteligência cognitiva, mas ela nos move 10%. 90% que vai nos mover realmente são as nossas emoções. E por isso eu preciso estar bem comigo. Eu preciso realmente gostar de mim, se sentir merecedor. É muito importante que quando eu falo que a família, a escola, que o aluno precisa se sentir bem e aceito, tanto entre família e escola, eu tenho uma história muito interessante para contar. Eu coordenei durante 4 anos um projeto de jovens que foram excluídos da escola, em algum momento da vida dele ele foi excluído. Ou porque ele mesmo e a família se excluíram, ou porque ele não conseguiu realmente acompanhar o ensino na escola e de alguma forma ele se excluiu. E eu coordenei o Projovem Urbano. O Projovem Urbano é realmente trabalhar com o jovem de 18 a 29 anos de idade e incluí-lo no ensino fundamental, onde ele fazia da 5ª à 8ª série. E é um desafio muito grande, porque jovens realmente que se sentem muito para baixo, com um complexo de inferioridade muito grande, a grande maioria, e a grande parte com dificuldade de aprender mesmo.
Mas dificuldade porque ele não conseguiu acompanhar realmente o ensino tradicional, normal da escola. Ele é diferente de alguma forma, a forma dele aprender muitas vezes é diferente. E nessa coordenação desse projeto, a gente acabou tendo vários que ainda desistiram. Me lembro que nós começamos com 1.000, terminamos com 640 e poucos alunos. E isso fez com que, assim, muitos também novamente se perderam pelo meio do caminho, né? Não só pela questão de não conseguir aprender, mas também porque muitos já eram arrimo de família, precisavam trabalhar e novamente se excluíam da escola. Mas teve um caso que me chamou muita atenção. Tinha um aluno que ele era muito crítico. Ele tinha a sua forma de se expressar, uma opinião muito forte e muitas vezes ele acabava tendo divergência com alguns professores e com a diretora da escola. Mas ele era um aluno que eu percebia que ele tinha vontade de aprender e que percebia também que tinha os conflitos dentro dele, muitos conflitos dentro dele. Bom, em determinado momento a diretora perdeu a paciência com ele, porque ele respondeu à professora, a diretora e a professora, e disse que elas não podiam falar com ele daquele jeito, que elas não eram dona da escola. Enfim, teve um certo conflito. E a diretora me disse, não aceito mais esse aluno na minha escola. E eu fiquei pensando, falei, meu Deus, o que eu vou fazer agora com esse menino que eu sei que ele tem capacidade? Ele me parecia muito inteligente, principalmente se você conversasse com ele, fosse perguntar para ele sobre o conteúdo de forma verbal. Ele tinha dificuldade um pouco de escrever, mas expressava muito bem verbalmente e conseguia entender o conteúdo. Então, isso que eu acho que é importante a gente também perceber. Como é que o meu aluno consegue expressar bem que ele realmente aprendeu e obteve desempenho? E eu fiquei assim, numa situação muito complicada. Bom, enfim, a mãe dele me telefonou, falou já que ele foi expulso, né? O aluno, vou chamar o aluno X, foi expulso, ele não vai mais para a escola, porque eu já cansei, já desisti, desde a infância ele já me deu trabalho, já foi expulso na infância, eu pensei que agora, com 19 anos de idade, ele tinha tomado jeito, as palavras da mãe, e com isso ele pudesse realmente estudar. Mas já que ele teve problema com a diretora e com a professora, então eu quero que a senhora cancele a matrícula dele, ele está saindo da escola. E eu peguei e falei, não vou cancelar essa matrícula agora, eu fiquei pensando. E retornei a ligação para a mãe uns 3 dias depois e disse, se eu trocar ele de escola, ele retornaria a estudar, ao invés de simplesmente ele desistir? E a mãe novamente me disse, não, ele tem muita dificuldade, esse menino é muito burro, não vai mesmo, não tem jeito, nasceu mesmo para ficar amassando massa de cimento, não vou mais perder tempo com esse menino não. Aí eu disse assim para ela, que pena, porque o teu filho é tão inteligente, ele se comunica tão bem, quando a gente pede para ele falar daquilo que ele aprendeu, daquilo que ele sabe, ou de algum assunto, ou comentar sobre algum assunto, ele fala com uma propriedade muito grande. É uma pena que realmente vocês estão desistindo de vez de estudar. Tudo bem. Ela falou, não, a senhora cancela a matrícula, mas alguma coisa em mim falava, não cancela essa matrícula. 10 dias depois, essa mãe me retorna a ligação e diz assim para mim, dona Antônia, passou o final de semana, eu fiquei mais tranquila, fiquei pensando aqui em casa, conversei com meu marido e uma frase que a senhora me disse tocou o meu coração e tocou também o do meu filho que eu falei para ele. A senhora disse para mim que o meu filho é inteligente? Eu falei sim, e ele é. Inteligente e muito capaz. Então já que a senhora acha que ele é inteligente, eu vou mandar ele para a escola novamente. E ele retornou para essa outra escola que eu ofereci para ela. Ele também teve um pouco de aprendizado com tudo isso que aconteceu. Esse rapaz, no final, quando teve a formatura, ele foi aplaudido de pé. Os professores conseguiram entender, eu fiz uma reunião, expliquei para os professores que ele conseguia se expressar mais verbalmente do que na escrita. Os professores souberam aproveitar isso dele. Ele foi até o orador da turma na hora da formatura. Então, tudo muitas vezes é a forma que a gente expressa, como que a gente encoraja,
Quando a gente faz a pessoa acreditar no que ela é capaz, que ela tem, ela confiar nela, porque não tem coisa pior do que você não acreditar em você. Mas no momento em que a gente consegue acreditar na gente, realmente nós podemos ir muito longe. Tanto você, como o seu aluno também, como toda a sua classe, pode acreditar nisso. A autoestima laborativa, que é a nossa capacidade de organização do tempo, de realmente administrar a nossa rotina, administrar nossas finanças. Muitas vezes ela também fica comprometida na nossa infância, porque nós muitas vezes não ensinamos essa criança a administrar o tempo, a rotina dela. Quando o professor, por exemplo, organiza a rotina do dia, ou qual a atividade que vai fazer em primeiro plano, em segundo, em terceiro, por exemplo, agora nós vamos estudar matemática, depois nós vamos para o intervalo, e quando retornar vamos estudar história, e vamos estudar, por exemplo, a história hoje da cidade, a criança vai criando uma rotina do que vai acontecer. Nós entramos às 7, saímos às 12, e tudo isso vai contribuindo. Quando você ensina ela a administrar a mesada, você está contribuindo com a construção da autoestima laborativa. Agora, como que você pode, dentro da sala de aula, contribuir para que seu aluno realmente eleve a autoestima e passe a confiar na sua capacidade, desenvolva a autoconfiança, supere os sentimentos de inferioridade, passe a se sentir merecedor e capaz de aprender e de se tornar a pessoa que ele realmente deseja ser. Por exemplo, quando você coloca conteúdos aonde você envolve a criança, onde que ele não fica apenas um sujeito passivo, que apenas o professor fala, a criança ouve, o aluno ouve e fica naquela questão, um monólogo, né? Apenas um fala e o outro obedece. Quando há realmente a interação. Então, trabalhar em grupos. Trabalhar em grupos é fundamental, que vai ajudar a desenvolver todas as autoestimas, porque vai desenvolver a cognitiva, ele vai precisar se relacionar com o outro, ele vai precisar administrar o tempo que eles têm ali, vamos supor, 30 minutos para desenvolver tal atividade. Ele vai desenvolver a autoestima emocional, porque ele vai estar se relacionando e com isso se sentindo aceito pelo grupo, vai se sentir incluso dentro do grupo, e com isso ele já começa a eliminar os seus sentimentos de inferioridade e vai simplesmente trabalhando tudo isso e começando a se adaptar. Então isso é muito importante e vai desenvolver nele também um senso de maior capacidade. Então é muito importante que a gente coloque eles para trabalhar em grupo. Quando, por exemplo, colocamos peças de teatro e você envolve todos os seus alunos, mas mesmo que seja o menor papel, aquela criança que de repente é tímida, introvertida, aquele aluno tímido, introvertido, que muitas vezes se sente assim que parece que ele jamais vai ser chamado para nada, mas quando ele subir num palco, se apresentar, o quanto você vai contribuir com a elevação da autoestima deste seu aluno. E isso é muito importante, principalmente para os professores das séries iniciantes, o professor da educação infantil, o professor do ensino fundamental 1, que pega os alunos ainda em fase de desenvolvimento e acaba com essas atividades ajudando ele a elevar. Quando você faz elogio, reconhecendo o desempenho dele, reconhecendo o crescimento dele, aí você pode estar se perguntando assim, mas eu só vou elogiar? Eu nunca vou dizer que ele errou, que não está bom? Sim, você pode dizer que não está bom, mas você pode dizer isso de uma forma que não aniquile mais ele, que não faça ele se sentir mais inferior. Por exemplo, olha, tudo bem, você fez essa atividade dessa forma, mas eu tenho certeza que você é capaz de fazer melhor ainda. Que tal? Vamos tentar novamente? Eu gostaria que você tentasse de novo e vamos ver quanto que você vai melhorar na próxima vez. Você não deixou de dizer que ele precisa melhorar, mas também não falou com ele de uma forma negativa que fizesse ele ainda se sentir um pouco menos. A música, os karaokês, tudo isso faz com que o aluno desenvolva a sua autoestima. Né? Quando você vai apontando para ele também o desempenho, os avanços que ele teve, o como ele já tem crescido, como ele tem avançado. E quando você faz comparação, então vamos comparar, né? Pegar, vamos supor, o caderno, as atividades dele, lá quando ele estava no início, quando ele apresentava grandes dificuldades, o quanto ele avançou ao longo do tempo,
Nas reuniões de pais, quando a gente coloca para os pais o quanto que o aluno avançou, quando a gente faz a ficha de avaliação e você pontua realmente os avanços que ele teve, né? Faz o antes e o depois, estava assim, agora ele apresenta assim. Isso vai fazer com que ele desenvolva mais sua autoestima, eleve a sua capacidade e a sua autoconfiança e com certeza também vai melhorar o relacionamento entre ele e a família, porque os pais também vão ficar mais motivados, vai interagir melhor com a escola e com isso todos acabam ganhando. E é muito importante que a escola também faça um trabalho de parceria realmente com a família. Eu, particularmente, acredito que o sucesso da escola só vai ser bem, realmente vai acontecer quando a família e a escola conseguir caminhar junto. Mas não é a família simplesmente para vir ali participar na reunião de pais. Você saber um pouco da história desse aluno. Quem é esse seu aluno? Não no sentido de ficar sabendo as coisas particulares da família dele, mas conhecer um pouco da sua vida, porque só conhecendo o passado eu posso entender o que está acontecendo no presente e com isso poder planejar um futuro bem sucedido. Se eu não conheço nada do passado da minha criança, qual é a história, o que acontece, muitas vezes essa criança está passando por problemas emocionais gravíssimos e às vezes tudo que ela precisa é que você dê um pouco de atenção a ela, né? Eu gosto muito de uma história de uma professora dos Estados Unidos, que é uma história que conta da professora e o Ted. Que o Ted apresentava grande dificuldade de aprendizagem na escola. Eu considero essa história uma história realmente de valor e emocionante. E na medida que ele ia apresentando dificuldade, as professoras muitas vezes não davam mais muita atenção para ele. Ele não conseguia passar de ano. Chegou um determinado ano, ele começou a ter mais dificuldade ainda. A professora não olhava para ele, a senhora Thompson não olhava para ele. Quando falava com ele, brigava com ele, falava, tudo que você faz não é bom, né? Você só faz coisa errada, você não aprende, você não tem jeito, você não vai, Ted. E o Ted chorava muito e chegava na casa dele e falava para a mãe dele, ai mãe, eu não consigo aprender, eu quero parar de ir na escola, a professora briga comigo, eu não consigo ir bem na escola e eu já estou cansado de sofrer. E a mãe falava, calma, Ted, tudo vai ficar bem. E o Ted era de uma família pobre, muito pobre nos Estados Unidos. E além disso, para ajudar, a mãe dele adoeceu. Adoeceu e acabou vindo a falecer naquele ano. E o que aconteceu? O Ted acabou sofrendo mais ainda. Ele ia para a escola cada vez mais com as emoções à flor da pele. E as dificuldades em aprender continuava cada vez pior. E já se aproximava a metade do ano e o Ted não conseguia desenvolver nada. Até que nos Estados Unidos, o meio do ano é a época que vai trocar o ano, né? Aliás, o final do ano, em dezembro, é a época que seria o semestre nosso aqui de julho, termina em dezembro. E aí os alunos resolveram levar presente para a professora. E o Ted pegou o presentinho dele lá para levar para a professora. E quando a professora chegou e viu todos os presentes sobre a mesa, ela já viu um lá embrulhado no jornal, tudo mal, uns durex mal colocados, tudo feinho. Ela pegou e falou, bom, esse aqui eu não preciso nem perguntar de quem que é esse presente. Esse presente é do Ted, com certeza. E abriu o presente. Quando ela abriu o presente, ela se assustou. Porque era um vidro de perfume usado pela metade e um bracelete, também que já era usado. Ela falou, ô Ted, você trouxe um presente usado para mim? Por quê? Ele disse assim, professora, esse perfume que eu estou dando para a senhora e esse bracelete pertenciam à minha mãe, que morreu esse ano. E minha mãe sempre dizia que uma professora nós devemos amar como a mãe. E como eu te amo como minha mãe, eu trouxe o presente que pertencia à minha mãe para você. Naquele momento, a senhora Thompson
Pediu perdão a Deus por toda a forma como ela tinha tratado o Ted. Abraçou ele. Passou a tratá-lo diferente a partir daquele dia. O Ted começou a melhorar, a acreditar em si, a sua autoestima, aprendeu, passou de ano, fez todos os ensinos, o médio, chegou à faculdade e quando ele chegou na faculdade e ele foi se formar, ele mandou o convite de formatura para a professora, porque aquela professora tinha feito diferença na vida dele. E quando ele foi se casar, ele também mandou o convite para sua professora, que fez a diferença na vida dele. E lá estava no altar a professora usando aquele bracelete que ele deu para ela um dia lá na sala de aula. Foi aquele momento onde a professora Thompson acreditou no Ted e passou a confiar nele e a ajudá-lo a desenvolver a sua autoestima, que fez inclusive ele chegar a ser presidente de uma grande empresa nos Estados Unidos. Eu gostaria que você pensasse nisso. Qual a diferença que você pode fazer na vida dos seus alunos? Não de querer ser a mãe, a amiguinha do seu aluno, mas o que você pode fazer de diferente? Como você pode tratá-lo? Como a sua atitude, como o seu comportamento pode influenciar positivamente esse seu aluno a elevar a autoestima, desenvolver o seu potencial e o seu talento e ser a pessoa que ele realmente nasceu para ser. Muito obrigada por poder participar deste congresso.